Bom dia, queridos irmãos, graça e paz a todos. Hoje é dia 2 de agosto, né? Era para nós estarmos iniciando os trabalhos, os cultos presenciais em nossa igreja. No entanto, não foi possível porque estamos em obras e nesta semana é que irá se findar. Então, a possibilidade é que nós iniciemos o culto presencial no próximo domingo, Dia dos Pais. Então vamos orar ao nosso Deus pedindo que Ele nos abençoe e nos conduza neste culto matutino. Oremos. Pai de amor e de imensa bondade, louvado e exaltado seja o Teu santo e bendito nome. Graças nós Te damos pelo Teu grande amor e por Tuas grandes misericórdias. Pedimos perdão por todos os nossos pecados, cometidos por palavras, pensamentos ou obras. Que o Senhor tenha compaixão de nós e aceite o nosso culto. Que seja esta manhã uma grande inspiração. Abençoe as orações, a leitura pública das Escrituras, a mensagem, o mensageiro, os louvores. Conceda-nos a Tua graça. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom, nesta manhã teremos também aquela configuração onde a Escola Bíblica Dominical, o conteúdo da Escola Bíblica Dominical será ministrado. Então, nós teremos louvores agora, a leitura pública das Escrituras e logo em seguida o pastor Jean Machado estará ministrando a palavra de Deus a nós. Vamos acompanhar com toda a reverência. Vamos lá? Maravilhoso é estar na presença de Deus. Maravilhoso é poder adorar ao Senhor. Independente de onde estivermos, queremos te convidar a cantar essa canção. Quão formoso és. Quão formoso és, Rei do universo. Tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória Tua glória enche os céus, Tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo. Tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, Tua glória enche os céus, Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em Tua presença. Maravilhoso é poder Te adorar. Maravilhoso é tocar as Suas vestes. Maravilhoso é Te contemplar, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo. Tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, Tua glória enche os céus, Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em Tua presença. Maravilhoso é poder Te adorar. Maravilhoso é tocar as
Graça e paz, irmãos. Faremos a leitura de Provérbios, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 19. Meu filho, se você serviu de fiador do seu próximo, se com um aperto de mãos empenhou-se por um estranho e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que falou. Então, meu filho, uma vez que você caiu nas mãos do seu próximo, vá e humilhe-se. Insista, incomode o seu próximo. Não se entregue ao sono, não procure descansar. Livre-se como a gazela se livra do caçador, como a ave do laço que a pode prender. Observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena as suas provisões no verão e na época da colheita junta ao seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará de seu sono? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar, a sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade lhe sobrevirá como um homem armado. O perverso não tem caráter, anda de um lado para o outro dizendo coisas maldosas, pisca o olho, arrasta os pés e faz sinais com os dedos. Tem no coração o propósito de enganar, planeja sempre o mal e semeia discórdia. Por isso, a desgraça se abaterá repentinamente sobre ele, de um golpe será destruído irremediavelmente. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Oremos. Pai bondoso, eterno Deus, graças te damos por este dia. Agradecemos, ó Deus, pela tua igreja, pelo teu povo reunido. Agradecemos, Senhor Deus, porque temos a rica oportunidade, o privilégio de servir ao Senhor, ó Deus, como igreja tua, Pai. Obrigada pela salvação em Cristo, obrigada pela tua palavra, e esta que lemos agora, que vem fortalecer nossos corações e nos dá instruções práticas para a vida. Ó Pai querido, nós pedimos ao Senhor, ó Deus, que faça de nós pessoas despertas para o trabalho, Senhor Deus, vigorosas no labor diário, meu Pai. Ó Deus querido, em nome de Jesus, dai-nos sabedoria em nossas atitudes, afasta-nos, Senhor Deus, do caminho dos maus, ó Deus, e ajuda-nos a observar os teus preceitos em todas as coisas. Também pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê uma postura correta, Deus, nas nossas palavras, nas nossas negociações, que não sejamos presas de ninguém, ó Deus, mas livres, ó Deus, para te adorar. Ó Pai querido, nós rogamos o teu favor neste dia, que teu Espírito Santo fale a cada coração. Em nome de Jesus oramos, agradecidos. Amém. Graças damos ao nosso Deus por tantas bênçãos derramadas em nossas vidas. E essa canção, ela retrata isso, gratidão, da nossa amiga, irmã Raquel Novaes. Cantemos todos juntos.
Bom dia, graça e paz a todos. É um prazer, mais uma vez, estarmos juntos para aprendermos a palavra do nosso bom Deus. Estamos aqui na EBD, com a direção do nosso irmão Sérgio Dibe, para iniciar aqui mais uma vez uma aula. Nós estamos estudando o livro de João, Evangelho de João, e hoje nós vamos estudar o capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 15, a multiplicação dos pães e peixes. Vamos então ler o texto bíblico. João, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo de número 15. Leamos o texto bíblico. Depois disto, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos, e a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Felipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastaria para que cada um deles tome um pouco. Um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. E assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobrejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobrejavam aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se, e ele só para o monte. Oremos. Senhor Deus, por misericórdia e bondade que lemos esse texto e pedimos ao Senhor que nos dê graça de compreendermos ele e que mais uma vez a Tua palavra sirva como um confronto, como orientação, como guia para as nossas vidas, e que o que aprenderemos hoje possa mudar de alguma forma as nossas vidas. Que assim seja pelo louvor da Tua glória, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos amados, que texto maravilhoso, que milagre especial este aqui que nós acabamos de ler, e em que o Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, demonstra o poder que Ele tem como sendo Deus. E esta é uma característica do Evangelho de João, demonstrar Jesus como sendo Deus. Este texto que acabamos de ler, ele é um dos textos mais utilizados, é um dos milagres mais utilizados ou citados no mundo secular e também no mundo evangélico, no mundo cristão em geral. No mundo secular ele é utilizado, assim como o texto, a multiplicação dos pães e peixes, assim como o milagre que Jesus faz ali naquele casamento de Caná, quando ele transforma água em vinho, é um dos textos muito conhecidos e citados por várias pessoas de situações de credos diferentes. É comum em nossas reuniões, em nossos encontros, familiares citar esse texto, porque quem já não teve a oportunidade em sua casa, em seu lar, em devido dia, em determinada situação, onde você está lá com o seu alimento pronto, chega uma visita, chega uma pessoa, ou
a comida não está na quantidade prevista, e aí você começa a falar, ou vai ter que hoje acontecer o milagre da multiplicação. Às vezes na igreja, nossos eventos, nossas festas, comemorações da igreja, fazemos lá uma quantidade de alimentos para um determinado número de membros, de pessoas, de visitantes, e aparece muito mais pessoas do que aquilo que foi planejado, e aí as pessoas dizem, hoje nós vamos ter que ver o milagre da multiplicação. Então, por diversas vezes nós vemos pessoas lembrarem deste milagre. Justamente essa passagem que hoje nós vamos aprender um pouco a palavra do nosso Senhor, de maneira mais direta, já que às vezes as pessoas apenas citam essa passagem sem conhecer muito. Porém, é preciso que nós ainda, que as pessoas citem apenas o milagre como sendo o milagre da multiplicação. Hoje também nós precisamos olhar esse texto, esse milagre, e quem já vivenciou, quem já teve a possibilidade de participar, de ver pessoalmente, ou ver alguém que está próximo, vivenciar um milagre, sabe exatamente entender esse texto, pois quem tem a possibilidade, ou quem já viveu o milagre, sabe o que é a alegria de ver maravilhas pessoalmente. Este ponto é muito importante ressaltar, porque o Senhor Jesus, ele realizou grandes milagres ali no seu ministério e hoje continua a operar, realizar milagres no meio do seu povo. É interessante que, ao crermos no nosso Deus, nós cremos num Deus de milagres. Nós não acreditamos em Deus porque Ele faz milagres. Nós acreditamos porque Ele é Deus. Mas também nós acreditamos nos milagres que o Senhor tem executado ao longo da história e ainda nos dias de hoje. Isso é muito importante porque algumas pessoas pensam que os milagres estão apenas ali parado no Antigo, no Primeiro, no Segundo Testamento, no Novo Testamento, mas nós cremos que ao longo da história e até hoje o Senhor continua a realizar milagres e prodígios na vida do seu povo. Porém, o que nós devemos pensar é que nós cremos em Deus independente dos milagres, porque o maior bem que o Senhor nos deu foi o Senhor Jesus Cristo. Mas jamais, sob hipótese alguma, nós podemos dizer que o Senhor não continua a realizar milagres e prodígios ainda nos dias de hoje. Isso é importante, pois nesse texto, em todo o livro de João, nós vamos perceber João elevando, deixando claro que Jesus é Deus, que Jesus é poderoso, e os seus leitores podem perceber nos milagres feitos, nas ações do Senhor Jesus Cristo, que só sendo Deus, só sendo um Deus, poderia realizar as maravilhas que Jesus ali realizou. E esse é mais um dos eventos, tamanho evento milagroso feito, operado por Jesus nesse texto, que ao final do texto, os homens ali queriam colocá-lo como sendo um líder, querendo colocar ele como sendo um Deus, como sendo um rei, e como se ele fosse o profeta. Jesus então sai da cidade, porque ele entende que ali ainda não era o seu momento, e que eles não estavam querendo colocá-lo como um rei, porque reconhecia ele como Deus, e sim porque eles estavam ainda alimentados e reconhecendo aquilo que ele tinha feito, os milagres que ele tinha feito, os grandes prodígios, e não porque ele era Deus. Mas os milagres de Jesus foi tão maravilhosos, foi tão especial, que eles reconheceram o senhorio do Senhor Jesus. Perdão. Agora precisamos aqui olhar nesse texto quem são os personagens, quem são as pessoas desse texto. Primeiro nós temos ali Jesus, seus discípulos e a multidão. E aí quando nós olhamos Jesus no texto, Jesus conhecia o coração e as intenções de cada um daqueles que faziam parte. Ao olharmos os seus discípulos, precisamos pensar que os discípulos estavam em constante aprendizado. E nós olhamos aqui nesse texto mais uma vez que embora os discípulos
estavam com o Senhor Jesus constantemente todos os dias, eles ainda não tinham entendido, não compreendiam o poder do homem-deus que estava ao seu lado. Tanto é verdade que eles continuam com os mesmos pensamentos, com as mesmas ideias humanas. E olha que eles tinham passado já por algumas situações difíceis, mas eles continuam ainda não tendo a noção exata do Deus que estava ao seu lado. Ainda temos a multidão com fome, mas não a fome que nós vamos, já temos a ideia do texto, a fome suprida pelo Senhor Jesus Cristo, a fome física. Eles tinham diversas fomes. Essa multidão, não pense você que eles tinham só a fome da comida. Eles tinham a fome de um líder, tanto é que eles querem colocar Jesus no final como seu líder. Eles têm a fome de milagres. Eles tinham a fome por um rei. Tinham a fome no sentido de suas vidas sem sentido. Outros buscavam, de alguma forma, discutir história, ou a popularidade, ou tirar Jesus do seu senhorio. E como sempre, no meio da multidão também tinham muitos curiosos. Então a multidão que estava ali tinha ideias, princípios, desejos diferentes. E tinha o Senhor Jesus, com certeza, aquele que estava a ensinar os seus discípulos, aquele que estava abençoando a multidão, aquele que de alguma forma estava suprindo as necessidades da multidão, mas sobretudo aquele que estava querendo despertar a fé dos seus discípulos e dos discípulos que ainda se tornariam discípulos no futuro. Onde eles estavam? Eles estavam na Galileia. Jesus, após ter tido dificuldade em Jerusalém, após sofrer com problemas em Jerusalém, ele atravessa o mar de Tiberíades, vai para a Galileia, e na Galileia, onde ele encontra um lugar, onde ali, de certa forma, as pessoas o aceitam que ele realizasse, mais uma vez, milagres e prodígios, ali onde ele pode descansar, ensinar aos seus discípulos, ele encontra na Galileia um lugar onde ele poderia realizar, mais uma vez, os seus prodígios. Mas mais do que isso, Jesus está ali porque ele queria descansar um pouco, porque ele queria passar e ensinar um pouco mais aos seus discípulos. Mas quando chega ali na Galileia, o que ele encontra? A multidão que continuava a o seguir constantemente. A multidão que não o deixava, a multidão que o seguia. Claro, em busca de mais milagres, de mais prodígios, de mais sinais. E é interessante que Jesus, ao estar com essa multidão, com seus discípulos, algo interessante, a situação em que o Senhor Jesus se encontra com aquela multidão. Não sei se na sua casa, alguma vez por volta ali de meio-dia, 11h30, meio-dia, 1h, você já passou pela situação de estar ali próximo do almoço e aí chega algumas visitas, 5, 6 visitas, e você olha ali para a sua panela, olha ali para o seu fogão e vê, olha a comida que você tem, olha as pessoas que chegaram e você fala assim, realmente não vai dar. Os homens são mais práticos, né? E pergunta, vocês vão comer? A mulher normalmente fica mais envergonhada, porque afinal de contas a responsabilidade que ela tem de não passar vergonha. Se alguém ali da casa, a pessoa fica mais tranquila, porque já conhece as pessoas. Se alguém diferente, alguém uma visita de mais longe, ali há a preocupação do que nós vamos servir, como nós vamos alimentar essas pessoas. E as esposas ficam ali preocupadas. Se é à noite, normalmente é mais fácil, porque pedimos uma pizza e as coisas resolvem, né? Se resolve com mais tranquilidade. Mas quando alguém chega à sua casa, você tem a dificuldade, como que eu vou alimentar? É claro, quando é algo surpresa. E aqui há algo interessante. Segundo os estudiosos, segundo os eruditos, né, os estudiosos vão dizer que naquela multidão tinha aproximadamente 15.000 pessoas. Imagina 15.000 pessoas. Segundo o texto, fala em 5.000 pessoas. Mas os eruditos, né, os estudiosos dizem que você calcula, multiplica por 3, como se você tivesse ali mais uma mulher e uma criança. Então você multiplica por 3
5.000 pessoas, você vai ter aí por volta de 15.000 pessoas. Era 5.000 só homens, de acordo com o texto bíblico. Porém, interessante quando o Senhor olha aquela multidão, 15.000 pessoas, e não é exato o número, mas é aproximadamente 15.000 pessoas. Jesus está diante dessa multidão e o texto diz que ele tem compaixão. Ele tem compaixão, ele se compadece, ele olha aquela multidão que o seguia, ele chama os seus discípulos, conversa com os seus discípulos. Interessante pensar que o Senhor Jesus Cristo, mesmo aquela multidão que o seguia com interesse não correto, ele olha a multidão com compaixão, ele se compadece daquelas pessoas que estão ali passando por dificuldade. Mas, irmãos, que interessante! Jesus está diante dele com um problema. E quem de nós, né, não passamos por problemas, por situações difíceis? Mas interessante que Jesus, por mais que estivesse um problema diante dele, ele já sabia a solução do problema. Jesus não é como nós, que temos problemas, dificuldades e não tem solução. Jesus tinha solução para o problema que estava diante dele, mas ele chama, ele convida os seus discípulos à solução daquele problema. Ele convida os seus discípulos a partilhar, a trazer solução para esse problema, também para entender dos discípulos se eles já tinham fé, se eles já tinham conhecimento do Senhor Jesus Cristo e se eles trariam soluções que seriam boas soluções para a resolução deste problema. E a pergunta é dirigida primeiro ali aos seus discípulos e a Felipe. E a pergunta dirigida a Felipe é: onde nós compraremos pão? Veja, o Senhor Jesus Cristo já diz na fala dele, a meu entender, que ele queria alimentar a multidão, que ele queria dar alimento. E a pergunta é: onde nós compraremos? Não é como nós compraremos, é onde nós compraremos pão para alimentar este povo. Mas Felipe se preocupa com o valor. Felipe se preocupa com a compra, com o quanto, e faz algumas contas. Felipe faz as contas imediatas, fala: Senhor, imagina o Felipe pensando: olha só, Senhor, se nós tivéssemos aqui 200 denários, não seria suficiente para alimentar todo esse povo. 200 denários, um denário era o valor de um trabalhador diário, o salário de um trabalhador diário, de um diarista. E aí Felipe faz a conta, fala: Senhor, se nós pegássemos, juntássemos aqui 200 denários, ou 200 dias de um trabalhador, não seria suficiente para alimentar toda essa multidão. Interessante que, se nós olharmos o comentário do Wisby, também citado por Hernandes Dias Lopes, em relação a essa situação, nós vamos ver que são apresentadas 4 soluções. O texto vai apresentar 4 soluções diante deste problema. O comentarista Wisby, né, o livro de comentário Wisby, e Hernandes Dias Lopes, no seu livro também, fala sobre essas 4 soluções e que são apresentadas pelos discípulos e pelo Senhor Jesus. Interessante analisarmos as soluções que são apresentadas pelos discípulos diante deste problema, diante da multidão de 15.000 pessoas que estão famintas, que estão andando atrás do Senhor Jesus Cristo em busca de milagres, em busca de sinais e prodígios curiosas, em busca de soluções para suas vidas, e o Senhor Jesus Cristo apresenta que eles estão com fome, precisam comer, e o Senhor chama os seus discípulos para encontrar solução para este problema. E aí vamos ver então as 4 soluções apresentadas pelos discípulos e também por Jesus. São 3 pelos discípulos e 1 pelo Senhor Jesus Cristo. A primeira solução que os discípulos trazem até o Senhor Jesus, ela está... Interessante é que nós temos esse texto também nos outros evangelhos, e eu vou ler a solução que os discípulos deram, que não está registrada no Evangelho de João, mas está registrado no Evangelho de Marcos. A resposta dos discípulos é a seguinte. Primeira solução apresentada pelos discípulos. Marcos capítulo 6, versículo 35 e 36. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e disseram: o lugar é deserto,
O dia está muito adiantado. Despede-os para que vão aos lugares das aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm que comer. Primeira resposta dos discípulos, a solução mais fácil, mais óbvia, jogar a responsabilidade para cada um. Afinal de contas, ninguém convidou eles para estar ali. Os discípulos, então, a primeira solução para Jesus: nós não os convidamos. Não foi nós que convidamos ele para estar conosco. Eles vieram e eles voltem. Cada um volte para suas casas. Cada um, então, vá comprar alimento. Senhor, nós não temos responsabilidade com eles. Foram eles que vieram. Então, já é tarde, já passou do horário. Vamos chamar essa multidão, falar para eles o seguinte: ó, vocês vieram até nós, já está tarde. É melhor que vocês vá embora, cada um procure o seu lugar e compre alimento, cada um para si. Irmãos, essa parece ser uma resposta, uma solução boa, mas essa é uma solução fácil, uma solução de quem não quer responsabilidade, uma solução de quem não quer compromisso, uma solução de quem não tem compaixão, uma solução de quem não se compadece com o sofrimento, com a dor do outro. Segunda solução. A segunda solução vem de Felipe. Na verdade, a solução de Felipe não é bem uma solução. A solução de Felipe é mais um problema. Ele vai dizer: respondeu Felipe, não lhes bastaria 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. A solução de Felipe, na verdade, ela vem juntar dinheiro. A solução de Felipe, na verdade, ela vai dizer: olha, nem 200 dias seria impossível se nós pudéssemos juntar dinheiro para todo mundo. Ele colocou a sua fé simplesmente na quantia do dinheiro. Ele quantificou a sua fé, relacionando ela ao dinheiro, ao pragmatismo, ao dinheiro acima de qualquer coisa. Não é uma solução, é uma dificuldade. Felipe não trouxe uma solução, ele trouxe mais uma dificuldade. Ele, mais uma vez, demonstra, os discípulos de Jesus, uma preocupação exacerbada nas coisas e não nas pessoas. Terceira solução. A terceira solução vem de André. Mas interessante que não parece que André está exatamente trazendo uma solução, porque ele não sabe o que será feito. Interessante que André, ele traz uma resposta, mas que ele mesmo não acreditava naquilo que ele trouxe como resposta. André diz: está aí um rapaz, despretensioso até, está aí um rapaz, tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto o que é para tanta gente? Interessante que nesse texto, André tem a solução nas suas mãos, ele traz a solução até Jesus, ele fala da solução, mas ele não tem fé, ele não acredita na própria solução que ele mesmo traz. Ele diz: o que é isso para tanta gente? O que é esses pães e esses peixes para 15 mil pessoas? Interessante que na questão desse peixe, alguns traz, os eruditos e os estudiosos sobre a questão do lugar, que esses peixes eram aqueles peixes salgados. Alguns podem conhecer, mas aqueles peixes de conserva salgados e que as pessoas comem, não chega a ser um alite, um peixe muito salgado, mas aqueles peixes salgados com pão e que as pessoas comiam ali, esses peixes em conserva. E ele traz assim, esse menino com esse peixe, mas ele mesmo não acredita na solução que ele mesmo trouxe. Interessante que as 3 soluções dos discípulos, primeira solução apresentada é absurda, manda eles embora. A segunda, vai custar muito caro, nós não temos como conseguir tanto dinheiro. A terceira, até tem aqui uns pães e uns peixes, mas o que é isso para tanta gente? Mas vem a quarta solução. A quarta solução é apresentada pelo Senhor Jesus Cristo. E qual é a solução apresentada pelo Senhor Jesus Cristo? Interessante, a solução apresentada por Jesus Cristo é: senta a multidão.
Interessante que ali naquele lugar, naquela relva, o Senhor Jesus Cristo senta aqueles homens, e eu posso usar a expressão de Romanos capítulo 4, versículo 17, Jesus traz à existência aquilo que não existe, como se já existisse. Ali é claro que existia o pão e o peixe, mas eles nunca puderam ver um milagre realizado assim como o Senhor realiza naquele momento. O Senhor manda aquelas pessoas, sentem-se. Jesus mais uma vez demonstra aos seus discípulos e àquela multidão os seus atributos. E aqui nós temos atributo incomunicável, atributo absoluto de Deus, o seu poder de realizar prodígios. O Senhor senta aquela multidão, dá graça ao Pai. E o versículo diz: disse Jesus fazer o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou o pão, tendo dado graças. Irmãos, que maravilha, que dia especial, que dia exponencial, que dia maravilhoso, que momento especial na vida dos discípulos, na vida daquela multidão, podendo ver o Senhor Jesus pegando aquele pão, dando graças ao Senhor. E talvez alguns poderiam perguntar o que ele vai fazer. Mas Jesus tem a solução para todos os problemas, para todas as dificuldades. E aí o Senhor Jesus Cristo reparte o pão, reparte o pão, reparte o pão, reparte os peixes, reparte para seus discípulos. E eu imagino toda aquela multidão, todas aquelas pessoas sendo alimentadas. E elas não foram alimentadas, tiveram mais a fome naquele momento. Não foram alimentadas com um pedacinho de pão apenas. Não foram enganadas na alimentação. Pelo contrário, eles foram alimentados totalmente. Até que não quiseram mais, sobrejaram. E aí, depois que eles comem, o Senhor pede para recolher aqueles cestos que eles comeram, saciaram toda a sua fome. Irmãos, é interessante ao olhar nesse texto que as soluções humanas normalmente são antecedidas ou precedidas por trabalhos, dor de cabeças que não resolvem verdadeiramente os problemas. Repito, as ações humanas normalmente são antecedidas ou precedidas por trabalhos ou dor de cabeça que não resolvem verdadeiramente os problemas. Diante dos problemas da vida, o melhor é seguir e esperar por Jesus. Seguir Jesus, esperar por Jesus, ter fé em Jesus, confiar em Jesus, sobretudo conhecê-lo e não cair em armadilhas humanas. As decisões de Filipe, as decisões de André, as decisões dos discípulos eram decisões humanas. Despede o povo, custa muito caro, não é suficiente. Mas a decisão de Jesus é: senta, assentai-vos e multiplicar o pão. A decisão do Mestre. Irmãos, nós podemos notar nesse texto, nessa passagem bíblica, algumas verdades interessantes. Eu digo que a multidão não estava em busca de Jesus. Nesse texto que nós acabamos de ler, a multidão não está em busca de Jesus. Não estão em busca de Jesus por uma fé genuína no Deus verdadeiro, no menino Deus, no Messias prometido. Eles estavam em busca de Jesus por ações milagrosas. Podemos sempre pensar nos aspectos de uma multidão curiosa, de acusadores, de pouca fé, de que não estavam atrás do Senhor Jesus Cristo com interesses reais, com interesse genuíno em Deus. Essa é a condição da multidão nesse texto. Mas também, ao olhar Felipe e os discípulos, nós podemos ver que eles demonstram uma visão humana, pragmática, de contas, de dinheiro, acima de tudo, valores de coisificação, de falta de fé. Pragmatismo exacerbado, não fé verdadeira em Deus. Fazedores de contas. Quantas vezes nós vivemos apenas com fazedores de contas? Com pessoas ligadas exacerbadamente ao pragmatismo, às contas, ao dinheiro, aos valores, às preocupações humanas.
ou dispensa, não tem interesse, corta, tira. Qual o valor? Quanto vai custar? Coisificação, falta de fé, excesso de pragmatismo. Mas Jesus, como sempre, demonstra misericórdia, compaixão por todos aqueles que o acompanham. Neste caso mesmo com intenções duvidosas do povo e da multidão, o Senhor Jesus Cristo continua demonstrando compaixão, misericórdia do povo, mesmo que o povo não tivesse interesse total nele como sendo Deus. Deus não nos chama para suprir ou alimentar. Deus não nos chama, irmãos. Deus não chamou você, não chamou a mim, não tem nos chamado para suprir e alimentar. Não, essa é uma responsabilidade. Mas Deus nos chama para contribuir com a sua obra. Deus nos chama para repartir. Deus nos chama para contribuir. Deus nos chama assim como chamou aquele menino, como trouxe Filipe trouxe aquele menino, com um pouco. Um pouco. E aquilo que o menino traz, ele pôde repartir. Deus não chama você para alimentar todo mundo, para mudar a vida de todo mundo. Não. Deus te chama, Deus me chama, Deus nos chama para contribuir, para repartir, para repartir aquilo que Ele nos deu, aquilo que Ele nos tem dado, aquilo que Ele quer nos dar. Deus chamou os seus discípulos para repartir. Não era a responsabilidade dos discípulos, não é a sua responsabilidade. A responsabilidade é do Senhor, mas Ele nos convida para repartir, para compartilhar na sua obra. Eu quero concluir com algumas lições que podemos aprender nesse texto. Algumas lições nessa leitura que nós fizemos, entre várias lições que nós podemos ter aqui nesse texto, nós podemos tirar algumas e eu quero concluir com essas lições para os irmãos. A primeira lição é que Jesus se compadece sempre de quem está ao seu lado. Jesus sempre se compadece de quem está ao seu lado. Aquela multidão não estava interessada no Senhor Jesus Cristo porque Ele era Deus. Eles tinham interesses diversos, mas Jesus se compadece. Jesus tem misericórdia e Jesus os alimenta. Jesus sempre se compadece de quem está ao seu lado. Segundo, estar com Jesus é garantia de estar abastecido. Estar com Jesus é garantia de estar abastecido. Interessante pensar que Jesus mesmo vai colocar que Ele não tem paradeiro, Ele não tem um lugar, não tem onde reclinar a cabeça, mas não lhe falta nada. Estar com Jesus é garantia de estar suprido e abastecido. Terceiro, onde você tem encontrado solução para os seus problemas? Onde você tem encontrado a solução para os seus problemas? Você tem feito como os discípulos? Você tem colocado solução para o seu problema nas questões humanas, nas visões humanas? Não. As soluções para os seus problemas devem estar fundamentadas, arraigadas, vindas do Senhor. As soluções para os nossos problemas devem sempre estar fundamentadas, arraigadas no Senhor, deve vir do Senhor. Quarto, a solução dos nossos problemas nem sempre é o dinheiro. A fé sobressai ao dinheiro. A solução dos nossos problemas nem sempre é o dinheiro. A fé sobressai ao dinheiro. Interessante olhar Felipe, que ele vai colocar assim, Senhor, nem todo dinheiro, nem 200 denários conseguiria aqui pagar, suprir aqui esse valor desses homens. Nem sempre a força, o dinheiro soluciona todos os problemas. Já ouvimos diversas vezes falar sobre isso. O dinheiro compra algumas coisas. Já ouvimos falar, por exemplo, o dinheiro é capaz de comprar um bom colchão, mas o dinheiro não compra o sono. O dinheiro pode comprar todo o cosmético, mas o dinheiro não compra a beleza, não compra a felicidade. O dinheiro pode comprar uma passagem para um lugar maravilhoso, mas o dinheiro não compra
a felicidade. O dinheiro compra muita coisa, mas aquilo que é mais essencial para nós, ele não pode comprar. E Felipe pôde ver isso, porque não foi os 200 denários que supriu a fome daquele povo. Interessante pensar ainda, não olhe a sua pequenez, não olhe a sua pequenez, olhe o seu Deus. Mais uma vez André olha o tamanho que ele tinha de comida, mas ele não olhou o poder de Deus. Não olhe o tamanho da sua pequenez, aquilo que você tem, aquilo que você é. Olhe o tamanho do seu Deus. Olhe quem é o Deus que você serve, quem é o Deus que está ao seu lado, quem é o Deus poderoso, quem é o Deus que pode todas as coisas que você serve. Sexto e último, tudo que você tem, tudo que você tem, tudo que você é, entregue nas mãos de Deus e Ele sempre fará o melhor. Tudo que você tem, tudo que você é, entregue nas mãos de Deus e Ele fará o melhor. Interessante que ao André pegar aquilo que o menino tinha, que parecia algo insignificante, aquilo que era insignificante, Jesus transforma em algo significante, alimenta e sobra. Ao olhar, se nós trouxermos a lição do Primeiro Testamento, de quando aquela viúva tinha apenas um polo, ela pôde multiplicar e nunca mais faltou azeite nem farinha. Tudo que você tem, tudo que você é, entregue nas mãos de Deus e Ele sempre fará o melhor na sua vida. Que Deus nos abençoe, que Deus, na sua infinita misericórdia, no seu infinito poder, continue a nos abençoar e realizar milagres, prodígios em nossas vidas. Sobretudo, nos conceder paz, paz e paz. Deus nos abençoe. Vamos orar nesse momento? Baixe sua cabeça aí na sua casa, onde você estiver nesse momento, e vamos orar pedindo misericórdia ao nosso bom Deus. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, graças te damos, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor ainda há de fazer em nossas vidas. Obrigado porque o Senhor continua sendo um Deus de milagres, porque o Senhor continua operando milagres, o Senhor continua operando prodígios na vida do teu povo. Obrigado pela tua palavra e continua falando aos nossos corações, que a cada dia nós possamos viver direcionados pela tua palavra, guiados por ela, e que ela sempre faça sentido às nossas vidas. Obrigado por essa igreja, obrigado por fazermos parte delas, obrigado porque a cada dia o Senhor tem falado aos nossos corações. A oração que nós fazemos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, irmãos? Deus abençoe. Volta a palavra ao pastor Luiz Antônio. Deus abençoe. Pastor, contigo. Obrigado, pastor Jean. A Deus seja toda a honra e toda a glória. E assim como a gente sempre diz, que o Senhor continue ampliando o seu conhecimento, que você continue sendo vaso de bênçãos nas mãos de Deus para a nossa edificação e para a glória de Deus. Não é? Queridos irmãos, nós estamos então encerrando o nosso culto, estarei orando agora e também empretando a bênção, e logo em seguida temos o louvor, onde vocês têm a oportunidade de poder adorar a Deus com o seu dízimo e a sua oferta. Queremos lembrar que nesta semana, muito provavelmente, teremos as inscrições para a participação dos cultos presenciais no próximo domingo, que já é o Dia dos Pais. Então os irmãos aguardem a notificação, teremos culto de manhã e à noite, que será tanto presencial como será online também, tá certo? Então os irmãos aguardem, aí o telefone muito provavelmente será o WhatsApp da igreja, né, nosso WhatsApp institucional, e os irmãos poderão fazer as suas inscrições. Eu quero orar mais uma vez. Curva a sua fronte, fecha teus olhos, vamos orar ao nosso Deus. Senhor da glória, louvado seja o teu nome. Graças te damos, ó Deus, pela vida do pastor Jean, que tem sempre colocado, ó Deus, à sua disposição para ministrar aos nossos corações. Que o Senhor abençoe sua vida,
abençoe sua esposa, sua família e o seu ministério, ó Deus, junto aos homens, seu ministério junto à administração da palavra e também como professor da Escola Bíblica Dominical. Esteja abençoando os demais pastores que acompanham a nossa igreja, esteja nos abençoando, ó Deus, a fim de que nós possamos voltar com os cultos presenciais o mais breve possível. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, na vida da nossa igreja. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. E oramos ainda para que o teu grande amor, ó Pai, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com a família central, sejam com cada vida que participa deste culto nesta hora, em qualquer tempo, e cada família também representada, e sejam também com o povo de Deus espalhado na terra, hoje e eternamente. Amém. Amém. Glória a Deus. Teremos os louvores, e com os louvores nós estaremos encerrados, e nesta oportunidade você poderá então adorar a Deus com o seu dízimo e com as ofertas. Então um forte abraço, Deus abençoe, e logo mais à noite no culto vespertino estaremos juntos. Fiquem com Deus. Eu te busco, te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás, que possamos buscar cada vez mais a face e a presença do nosso Deus. Conhecer-te